Deus, Pai Todo-Poderoso, amado Mestre Jesus, Ramatiz, Allan Kardec, Bezerra de Menezes, todos os guias trabalhadores nessa casa, pedimos, senhores, que nesse instante possamos ser abençoados, protegidos com as bênçãos e proteção de vocês, que vocês possam estar presentes durante toda a reunião, nos auxiliando e auxiliando a todas as pessoas da assistência. Permita, Senhor, que seja uma noite produtiva, uma noite de esclarecimento, que as pessoas que aqui chegaram buscando alguma ajuda possam sair daqui mais esclarecidas, mais fortalecidas, com mais ânimo, para seguirem a caminhada delas quando saírem desse portão, para que tenham mais uma semana de paz e de equilíbrio. Nesse instante, pedimos então a todos os trabalhadores, todos os mestres, que possamos iniciar a reunião dando todos graças a Deus. Peraí. Bom, gente, vou descer, peraí. Deixa eu só descer aqui, organizar. A palestra de hoje é sobre os novos tempos, sobre o terceiro milênio. Para mim é uma palestra que traz muita esperança, né? Pode ser que para alguns dê um pouco de preocupação, porque talvez não estejam. Apagar a luz, está alto? Está muito alto? Gente, ó, isso aqui é o primeiro dia. Tá dando para ouvir agora? Tá, né? Repara não. Vocês ainda vão ver muito furo assim. Bom, então vamos lá. Então é uma palestra que dá muita alegria, muito alento para quem já está no caminho e dá esperança para quem não está, poder começar, né? Então, ela nos fala da mudança de eixo do planeta Terra, ela nos fala da mudança vibracional do planeta, ela nos fala da mudança de quem vai frequentar aqui a Terra nos próximos tempos, né? Então, vamos lá. Eles não falam que a Terra é uma escola. Se é uma escola, o que a gente faz na escola? Estuda, né? A gente vai para a escola para aprender. Ainda tem mais, eu ainda amo mais essa palestra porque eu sou professora. Então, eu me sinto em casa, né? Então, assim, ela nos fala sobre aprendizagem. Então, assim, a gente não vem aqui a passeio, a gente não vem aqui para não fazer nada, vim, brinquei, me diverti, fui. Quando a gente chega lá do outro lado, a gente fala, caramba, eu joguei fora toda uma existência. E a única forma da gente crescer é encarnado, né? Então, para que a gente vem para cá? Qual o objetivo de encarnar? Ficar na carne, só isso? Evoluir espiritualmente, certo? Só que a única forma de nós evoluirmos é quando nós estamos encarnados. E aí, a gente combina lá em cima um monte de coisa. Ó, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou trabalhar nisso, eu vou trabalhar aquilo, eu não vou me distrair, nada que vai... Vão botar um monte de coisa no meu caminho, eu não vou me distrair. E a gente combina um monte de coisa. Só que a gente chega aqui, encontra tanta coisa legal que fala, não vou fazer isso não. Na próxima encarnação eu faço. Não vou fazer isso não, daqui a pouco eu faço. Quando a gente se dá conta, passou o tempo e a gente não fez absolutamente nada do que a gente combinou. Lili, fala sério. Eu não me lembro do que eu combinei. Você não lembra, mas você tem a intuição. A gente sabe que combinou. Eu não lembro qual foi o texto que eu escrevi, não lembro qual foi o documento que eu assinei, mas a gente sabe que a gente tem compromissos. A gente percebe, a gente sente que tem compromissos. Só que muitas das vezes a gente não se dá conta
Chega aqui, está tão bom, tem tanta coisa boa para fazer. Fala, eu vou me distrair. Não vou lá, não. Todo sábado ter que ir lá, um calor danado. Toda quinta-feira ter que ir lá. Ter que fazer tratamento, demora pra caramba, não pode faltar, não sei o quê. Não vou, não. E aí, passa toda uma encarnação, toda uma vida. E quando chega no final da vida que a gente passa para o outro lado, cadê aquilo que você combinou que ia fazer? Não fiz absolutamente nada. Ou seja, joguei uma existência fora. E vocês não têm noção, se a gente sabe que é só aqui na carne que a gente evolui, vocês imaginam, os espíritos estão lá do outro lado. Eles estão doidinhos para nascer. E hoje o povo não quer ter filho. Imagina o desespero de quem está lá, que tem que encarnar para evoluir, está cheio de dívida, e aí não consegue nascer, ninguém quer ter filho. Os países, por exemplo, na França, na média, não nasce nenhum filho por casal. A média é menos que um. Não é que não exista meia criança, pelos cálculos dá menos que um. Então, o que acontece? O único país que nasce muito filho, a religião que tem muito filho é muçulmano. O resto, ninguém quer saber de filho. E aí a gente tem que encarnar. E como é que vai ser? E do outro lado, existe 3 vezes a quantidade de espíritos querendo encarnar do que o que tem aqui encarnado. Então, você imagina a fila lá do outro lado, a briga que não é para poder tentar uma oportunidade de evolução. Então, quando a gente vem para a Terra, a gente vem para evoluir, certo? Está fazendo sentido? Gente, ó, vocês podem fazer perguntas, tá? Podem perguntar o que vocês quiserem. O que eu souber responder, eu vou responder. E o que eu não souber, eu vou dizer, ó, eu não sei, semana que vem, na próxima palestra, eu me lembro e vou trazer as respostas para vocês. Tá bom? Então, vamos lá. A gente reencarna para evoluir, ok? Bom, e aí, a gente reencarna no planeta Terra, certo? Então, o planeta Terra é a nossa escola. Então, o que acontece na escola? A gente vai para a escola todo dia, chega lá na escola, assiste aula, não é isso? Chega em casa, o que deve... Hoje ninguém quer fazer, ninguém nem quer copiar, tira foto do quadro, chega em casa, copiou, não, tirei foto. Aí o celular fica cheio de foto, joga a foto fora. Quando chega na semana de prova, o camarada não tem uma anotação. É o que está acontecendo agora, certo? Mas o certo seria, acabei de assistir aula, vou para casa fazer o dever de casa, o exercício, porque é lá em casa, na hora que eu faço o exercício, que eu descubro o que eu não sei. Porque enquanto o professor está explicando, se o professor explicar bem, caraca, é molinho, entendi tudo. Senta e vai fazer sozinho. Ali, naquela hora que você está sentado fazendo sozinho, é que você descobre o que não sabe. E aí, o que a juventude hoje faz? Não senta para fazer dever de casa. A prova é final do mês. Se a prova for no dia 22, dia 21 de tarde, eu estudo. Não é isso? Que nem a gente aqui na parte espiritual, né? Então, se a prova é dia 22, dia 21 de tarde eu estudo. Aí eu tive 2 meses de aula, não copiei do quadro, não passar limpo, nem existe mais isso, né? Não copiei do quadro, não passei limpo, não fiz dever de casa. No dia 21 de tarde, eu pego uma matéria de 2 meses acumuladas para estudar. Só que eu não sei nem o que eu não sei. Por que eu não sei o que eu não sei? Quando eu vou estudar, às vezes eu não sei nem o que eu desconheço, não sei onde está a minha dúvida. Por quê? Eu não peguei para olhar. Se eu não peguei para olhar, eu não sei o que eu não sei. Então, às vezes, aqueles são mais sortudos, tem professor particular, né, a mãe pode pagar, aí o professor particular chega lá e fala assim, deixa eu ver seu caderno. O camarada não tem nada no caderno. O que você não sabe? Não sei. Por quê? De tarde, na tarde que antecede a prova, com 2 horas de aula particular, ele acha que o professor vai fazer mágica e vai ensinar tudo para ele. Vai abrir o cérebro, vai enfiar um livro lá dentro e o cara vai tirar 10. Assim como é na escola, é aqui na Terra com a gente. Está fazendo sentido para vocês? Bom, vamos lá. E aí, o que a gente tem na escola? Alunos. Quem são os alunos da escola da Terra? Quem são os alunos? Nós, eu, vocês, todo mundo, ok? A gente tem currículo. O que é o currículo? As matérias que eu vou ter que estudar. Aquilo que eu vou ter que aprender, ok? Né? E aquilo que eu vou ter que aprender, eu encontro onde?
O currículo, teoricamente, não seria o que eu combinei lá em cima, que eu vou ter que fazer aqui? O que é o currículo? O aluno vai aprender as matérias. Matemática, equação de segundo grau, função quadrática, não sei o quê, não é aquilo? Né? Eu estou falando disso que eu sou professor de matemática. Então, tem equação de segundo grau, está no ensino médio, equação de segundo grau, função quadrática, função exponencial, função logarítmica. Ele tem um programa do que ele vai ter que aprender. E qual seria o nosso programa? Você vai passar por isso, você vai passar por aquilo, você vai ter que passar por uma série de situações para experimentar e vivenciar aquilo que você se comprometeu a fazer aqui. Está fazendo sentido? Bom, então vamos lá. Espera aí. Então, e o que seriam os exercícios? A prática do dia a dia. Mas como é que essa prática surge? Do que você comprometeu, mas de que forma? Como? Da minha vivência. Então, quando acontece alguma coisa que a gente considera ruim, é ali naquela hora que eu estou sendo testado, é ali naquela hora que eu estou fazendo o meu exercício, certo? Então, vamos lá. A gente faz exercício direito? Às vezes sim, às vezes não, né? Quem já está um pouquinho orientado pelo lado espiritual, já tem alguns entendimentos de que é difícil, mas tem que passar, né? Então, o que acontece? A gente tem como exercícios provas e expiações. Qual é a diferença de prova para expiação? Vamos lá. Prova é aquilo que eu tenho que passar, passei pela prova, acabou. Expiação é quando eu tenho que sofrer, por ter que pagar ali, sabe, tipo, vou colher o que eu plantei? E se eu plantei besteira, é óbvio que eu vou colher besteira. Só que aí, quando eu combinei lá, e fiz um monte de besteira na vida passada, né? Teve uma palestra aqui, palestra de mediunidade. Eu estava dando à tarde, né? E estava falando que todo mundo é médium, né? Eu falei, gente, certamente, em outra vida, eu desencaminhei um monte de gente. Porque nessa eu estou vindo para fazer o quê? Falar para todo mundo para encaminhar. Quanta besteira eu não falei. E como eu trabalhei a minha vida inteira com adolescentes, o que vocês acham que eu fiz na outra vida? Estraguei a cabeça de muito moleque. E aí estou vindo nessa agora para consertar. Certo? Então, o que acontece? A prova, eu estou passando por uma prova até um pouco mais fácil. Agora, a expiação não, é quando é mais difícil. Quando eu passo por uma doença, quando a minha vida está mais difícil. E aí eu tenho dois caminhos. Ou eu posso fazer daquela expiação, uma expiação mesmo, um tormento, e reclamar, e me fazer de vítima, e reclamar. Ou eu posso falar, tá, ok, vou aguentar, vou respirar fundo e vou aguentar. E quando eu aguento, tento passar de uma forma mais branda, eu transformei a minha expiação em prova. Faz sentido? Faz? Então, o que acontece? Eu tenho lá o exercício para fazer, né, dever de casa. Quando o professor dá a matéria, é assim, né? Acabei de ensinar a matéria, aí na sala de aula ele dá uns exercícios na sala, que é exercício de aprendizagem, que aí geral acha que é para bater papo, não é a hora de fazer o exercício, aí fica todo mundo conversando, e o professor está lá sentado com cara de pastel, e a turma toda conversando, achando que é hora do social. Não é assim? Quando a gente deveria estar fazendo exercício. E aí depois, quando a gente vai para casa, tem a primeira fileira de exercício, que é exercício de fixação. É uma coisa um pouquinho mais difícil, mas que a gente consegue fazer. Aí depois vem exercícios de aprofundamento. São exercícios mais difíceis. O que a gente faz? No lugar da gente querer fazer o mais difícil, logo, fazer todos para aprender e passar daquilo, o que a gente faz? Essa situação é muito difícil, não vou fazer não, vou dizer que eu não entendi. Quando o professor corrigiu, eu falei, professor, não fiz nada porque eu não entendi. Aí quando você pega o caderno do moleque que está todo em branco, está na cara que esse garoto nem pegou no livro para estudar. E eles pensam que o professor é bobo, né? Aí fala assim, professor, não fiz nada porque eu não entendi. O caderno está branquinho, não tem nenhuma marca de lápis. Claro que ele não pegou. E aí vocês acham que ele vai conseguir aprender se ele não treinou? Então, qual é a forma da gente poder passar pelas nossas provas e expiações? Fazendo exercício, treinando. E aí a vida está difícil, a gente reclama pra caramba, reclama, resmunga, e fala que está difícil, e fala que não está aguentando, e que Deus me livre não sei o quê, porque com o outro é bom, comigo é ruim, não é assim? A gente reclama e faz.
não consegue ver luz no fim do túnel. Uns até querem ajuda e não reclamam, mas buscam. Mas tem uns que não querem nem olhar. Não é assim também na escola? Tem aquele garoto que não sabe, mas ele pede ajuda para o professor, ele pede ajuda, ele fica em volta. Esse é o que está interessado em passar de ano. É esse o que está interessado para passar aqui, ó, nessa prova da Terra. É quando a gente passa pela dificuldade, mas vai buscar ajuda. Onde seriam as ajudas que a gente vai encontrar na escola da Terra? Não digo a escola comum, aqui, na espiritualidade. Onde é ajuda? Um centro espírita, numa palestra, em qualquer religião. Quando está muito difícil, que eu não estou conseguindo passar, eu vou buscar ajuda. Esse é o aluno esforçado. E aquele aluno que não está afim de assistir a aula, que desrespeita o professor, que fala um monte de besteira, que perturba o colega. Que seria esse aluno aqui na Terra? Exemplo de aluno aqui na Terra, que é assim, que nem esse aluno de sala de aula, que perturba a aula toda, que conversa a aula toda, que não está afim de fazer dever. Como seria uma pessoa aqui na Terra com comportamento, comparando com esse aluno de sala de aula que deixa o professor de cabelo em pé? As pessoas que estão o tempo todo fugindo do caminho da iluminação. Não quero saber de religião, não quero saber de Deus, não quero saber de nada, não quero acreditar em nada. Ok, tem muita gente que não está na religião e que é mais religioso do que quem está. Mas por quê? Porque ela tenta fazer o quê? Controlar pensamento, controlar sentimento, controlar emoção. Então, essa pessoa, ela pode não estar nem pedindo ajuda para o professor, nem pedindo ajuda, mas ela está buscando por ela mesma a mudança, o crescimento, a expansão da consciência. Está fazendo sentido? Aquele aluno que perturba, que não pega no caderno, que atormenta a sala de aula, é justamente a pessoa que não quer saber de nada. Eu não acredito em nada, eu não vou fazer nada, a vida vai embolando, a vida está dando para trás e a pessoa não sai. E aí, quando ela chega lá no fundo do poço, não tem outro jeito. Aí ela vai buscar. Só que ela vai buscar muito mais prejudicada do que se ela tivesse buscado logo de uma vez. Não é assim? Aquele aluno que não pegou no caderno de jeito nenhum, não estudou, o que vai acontecer com esse aluno? Quando é semana de prova e ele está no final do ano e não consegue passar. Ele não vai ter que estudar muito mais. Aquele que não estudou o ano inteiro, que vai para a prova final, precisando da prova final vale 7, o cara tem que tirar 7. Quem vai ter que ralar mais? Aquele que precisa tirar 7 ou aquele também que foi para a final, mas precisa tirar 3? Óbvio que o que precisa tirar 3. Então, é aqui, exatamente aqui o que a gente faz na Terra. Quando eu não busco ajuda, quando eu não busco expansão de consciência, quando eu não busco evolução espiritual, na hora que eu for ter que dar conta, eu vou ter que rebolar um pouco mais. Faz sentido para vocês? Bom, então vamos lá. E quem seriam os professores? O que um professor faz na sala de aula? Só ensina? Deveria não só ensinar. Exemplos. O que mais que ele faz? É só ensino, pego meu material e vou embora? É assim? Não deveria ser assim. O professor não é aquele que está teoricamente o tempo todo em volta do aluno, ajudando o aluno, perguntando se ele tem dúvida, se ele não tem, fazendo lista de exercício a mais. Oi? Pode falar. Fazendo lista de exercício a mais. Às vezes a gente está em sala, vê aquele menino está perdido. Só de olhar você fala, ele está perdido. Aí eu falo, o que você não está sabendo? Não, estou sabendo tudo, está escrito na sua testa. Não estou entendendo. Aí ele vai rir e fala o que não está entendendo. Então, o papel do professor é ler os olhos do aluno, é perceber o que ele não está entendendo e chegar e falar assim, senta aqui do meu lado, ó, eu vou te ajudar. Você não precisa ter medo de não saber, você não precisa ter vergonha de estudar matemática. E assim, se eu estou na escola é para eu tirar o 10, ou se eu estou na escola é para eu aprender. Para aprender. O que a gente, como mãe, que eu também fazia, fala do filho? Tem que tirar 10. Aí o filho tira 10. Mãe, tirei 10. Eu era assim. Não fez mais do que sua obrigação. Cara, cadê o estímulo que eu deveria dar para esse garoto? Para essa garota? Se eu estou na escola, o que eu não sabia antes de trabalhar com desenvolvimento humano e muito menos trabalhar em palestra, eu não sabia o seguinte, o mindset fala o seguinte, quando a gente vai para uma escola e a gente
tira nota baixa, a gente se sente incompetente, certo? E aí, o que eu faço? Se aquela matéria eu tiro muita nota baixa, eu simplesmente não olho mais para ela. Eu não estudo mais. Mas por que eu não estudo mais? Porque se eu não estudar e a minha nota for baixa, qual vai ser a justificativa? Foi baixa porque eu não estudei. Agora vê o contrário. Eu não sei a matéria, eu estudei pra caramba e a minha nota foi baixa. Como é que eu vou me sentir? Frustrado. Então, quem tem mindset fixo, quem tem a caixinha, o conjunto de pensamentos, a forma como ele encara a escola, fixo é aquele aluno que não se permite errar. E muitas das vezes ele vem sendo cobrado de casa. Então, o que acontece? A hora do aluno errar é aonde? Na escola. Porque é lá na escola que tem um professor para ensinar. Então, qual seria a postura certa do aluno que está morrendo de medo e não estuda e a nota fica baixa? Ele tem que dizer para ele, trocar o mindset fixo para o mindset flexível e dizer assim, ó, eu não sei ainda esta matéria. Quando eu não sei e coloco ainda, qual a possibilidade que ele me dá? Eu ainda não sei, mas eu posso aprender. E a gente faz isso aqui? Não. E a gente, quando é mãe, faz o quê? Tu não está querendo nada. É óbvio que tem um monte que não quer nada. É óbvio que eles ficam perturbando na sala de aula. É óbvio que eles ficam conversando. Isso não é mentira. Estou mentindo? Vai te queimar aí. Mas é assim, eles perturbam em sala de aula, né? Só que, assim, muitas das vezes eles perturbam justamente para justificar a nota baixa. Para justificar o fracasso. Tá claro? Então, aqui, eu estou aqui na Terra. Vamos ver a escola da Terra. Eu venho para cá. Eu tenho que estudar. Eu tenho minhas lições. Se eu acho que eu não vou dar conta, o que eu faço? Eu não tento me modificar. Eu não tento me modificar, aí deu tudo errado. Beleza, mas eu não estudei. Está assim porque eu não estudei. Está fazendo sentido para vocês? Está fazendo? Então, quem seriam os nossos professores? Os nossos guias espirituais. Anjos, arcanjos, todo mundo que está em volta da gente. E aí, eu não entendia isso, né? Eu também não sabia, estou no centro há muitos anos, mas algumas coisas eu não entendia. E aí eu comecei a trabalhar com leitura de registros acásticos, que, na verdade, é tudo que você viveu, a informação está no universo. E a leitura de registro acástico faz com que você acesse essas informações, certo? E nessa leitura, uma vez a gente trabalhou com um menino, era um menino bem simples, um menino, moleque novo, guia de turismo, bem novo. E na hora que a gente foi fazer a leitura dele, ele colocou lá, deitou, ficou deitado, relaxado, e ele falou assim, nossa, eu estou vendo uma luz tão brilhante, eu estou vendo umas coisas, caramba, é muita luz, ele de olhos fechados. Está me ofuscando, está me incomodando os olhos, está doendo meus olhos essa luz. E ele está lá deitado. Aí eu falei, e o que você está vendo? Ah, não sei, tem um cara muito alto. E esse cara tem uma asa. Nem eu sabia. Eu falei, o que esse garoto está vendo aí? O que você está vendo? Aí pergunta o nome de quem você está vendo. Aí ele falou assim, é um tal de Arcanjo Rafael. Eu, opa! Aí, o que a gente entendeu depois, eu e uma colega minha, que a gente trabalha com isso sempre, né? O que a gente entendeu depois de várias leituras? Todos nós somos protegidos e acompanhados pela espiritualidade superior. Aí eu ainda falei assim para ela assim, eu não acredito não, é muita areia para o meu caminho. Eu não consigo ter um anjo do meu lado. Nós temos. Só que por que a gente não vê? Por que vocês acham que a gente não vê? Primeiro, que a gente não acredita. Segundo, que o que acontece? Esses espíritos de luz, vou ter que falar de novo de vibração para vocês. Esses espíritos de luz, ele tem uma vibração muito alta, muito alta. E quando a vibração é muito alta, a nossa é baixa. Então, a gente não deixa que a energia maravilhosa deles chegue na gente. Tá fazendo sentido? Tá? Então, depois desses meninos, eu falei, caramba, é para todos. E aí eu fui entender, porque não tem aquela história, todos somos filhos de Deus. Deus está em todas as pessoas, nós estamos em Deus, todos têm as mesmas coisas. E a gente tem, só que nós não permitimos.
A gente acha que a gente não merece, a gente acha que não... Para mim, eu mesma falei, é muita areia para o meu caminhão. Imagina, vai vir um arcanjo para mim. Vem para todo mundo, só que a gente não permite. Então, como é que é vibração? Nós somos energia, certo? Tudo na Terra é energia, ok? Nós somos energia. Só que tem uma energia que vibra muito e para chegar no corpo, essa energia diminui um pouco a vibração, ok? Se nós somos energia, e a energia ela é medida em ondas eletromagnéticas, em hertz, igual rádio, o que acontece? Sentimentos, pensamentos e emoções também vibram. Então, esse papo tem que vibrar bem, eu não entendia o que era esse vibrar bem. Eu sabia que eu não tinha que pensar besteira, eu sabia que eu não tinha que reclamar, mas eu não entendia, na essência, o que era esse vibrar. É vibrar mesmo. Então, pensamento, sentimento e emoção vibram. E aí, o que acontece? O planeta Terra tem uma vibração, que é de 210 MHz. Igual estação de rádio. Por exemplo, eu quero escutar rádio Antena 1 FM, 103.7, ok? Se eu colocar no 103.6, eu vou ouvir com a mesma nitidez? Não. O som vai vir tão puro quanto eu queria? Não, porque eu não sintonizei na mesma onda daquela estação. Da mesma forma que isso funciona para o rádio, isso funciona para a gente. Então, a vibração do planeta Terra é de 210 MHz. E a emoção mínima que está próxima a essa vibração é coragem. Então, o mínimo que eu tenho que ser o quê? Corajoso, é de corajoso para cima. Então, se eu tenho medo, se eu tenho raiva, se eu tenho rancor, se eu tenho inveja, se eu me faço de vítima, se eu me sinto sofredor e não mudo o meu padrão, eu estou vibrando na sintonia da Terra ou eu estou vibrando abaixo? Estou vibrando abaixo. Aí vocês imaginem, esses espíritos de luz, quando a gente está vibrando baixo, eles vão conseguir chegar na gente? Não vão. Não vão. Estão entendendo? E para quem não acredita em espiritismo, ok, não acredito em nada disso, não acredito em espíritos de luz, não acredito em nada. Se eu vibro mal, olha o que acontece. E quando a onda não vibra na mesma sintonia, vai toda desencontrada, eu consigo fluir. Então não tem aquele papo, não está fluindo bem a minha vida, as coisas não estão dando certo. Por que as coisas não estão dando certo? Por quê? Porque a minha vibração não está em sintonia mínima do que eu deveria estar. Faz sentido? Faz? Então, o que acontece? Os professores nada mais são do que os nossos guias. Ok? E ainda tem mais. Hoje, nas escolas, depois que as escolas que surgiu aquela lei de aceitar aluno especial na sala de aula normal, não me lembro, não pergunta de lei, que quem é advogado que sabe, né? Eu não sei. Então, vamos lá. Aquela lei de alunos especiais na sala de aula, lei de inclusão, muito obrigada. A gente precisa, para alguns alunos, de um mediador, porque o aluno ele não consegue acompanhar, então fica uma outra pessoa do lado dele, ou copiando, ou auxiliando esse aluno, ok? Quem seriam os mediadores espirituais? Os nossos amigos espirituais, os nossos protetores. Tem aqueles lá de cima, que são os professores. Não estou subindo minha bola, não, só estou falando que é aqui na Terra, tá? Tem aquele lá de cima e tem o nosso guia espiritual. Quantas das vezes a gente quer fazer um troço, vai por um caminho, aí está engarrafado, a gente vem para o outro. Aí a gente vai fazer não sei o quê, esqueceu não sei o quê, a gente volta. Quantas vezes dá tudo errado para você não fazer aquilo, você não faz, aí chega lá na frente, aconteceu um acidente, aconteceu não sei o quê. Quem vocês acham que foi botando obstáculo para a gente não passar por aquilo? Os nossos guias espirituais. E quem são os guias espirituais? Quem são os nossos amigos espirituais? São espíritos diferentes da gente? Só estão desencarnados. Eles podem ser até parentes nossos ou amigos nossos de outra encarnação, que nesta encarnação eles não encarnaram juntos e estão nos acompanhando ao longo da vida. E a gente escuta? Não. O que é intuição? Estão lá no teu ouvido. Não faz isso não. Vai fazer besteira, não vai prestar. Aí tu vai lá e faz.
Aí dá com os burros na água. Quem foi que ficou assoprando para você não fazer besteira? Mas a gente não dá atenção. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Tá? Pois não. Sim. Não, tá certo, mas você pode ter mais. Olha só, você tem o seu amigo espiritual, mas você não precisa ter um só. Tem outros, por exemplo, digamos que você foi um cara muito legal aqui, amigão de todo mundo, aí foi para o outro lado. Aí deu a chance de nascer de novo. Pô, como é seu nome? Pô, o Renato vai nascer de novo. E galera, vamos lá ajudar o Renato? Você vai ter um que vai ficar responsável, mas vai ter outros que vão estar em volta auxiliando. Pelo menos um, ninguém nasce sem, mas você pode ter outro. Se você for uma pessoa que foi muito gente boa, possivelmente aqueles que estão do outro lado, que já estão trabalhando na luz, vão querer te auxiliar. Então, eles vêm para te auxiliar. Tá claro para vocês, gente? Alguma dúvida? Não? Posso seguir? Oi. Registros acásticos. Acásticos. Sem R, acásticos com K. É o seguinte, preste atenção. Deixa eu explicar isso. Nem faz parte da palestra, mas só para vocês entenderem. Tudo que a gente já viveu, a gente está no centro espírita e é óbvio que acredita em reencarnação. Certo? Então, todas as vidas, toda a história da humanidade, toda a história de todos os espíritos está no espaço, está solta por aí. Se tudo é energia, tudo é informação. E a informação está solta. Só que a gente não tem acesso. A gente não tem acesso a essa informação. Por que a gente não tem acesso a essa informação? Quando a gente combina de descer, de vir para cá, o que é feito com a gente? Ó, você vai fazer isso, isso e isso. Você vai encontrar com um monte de inimigo seu, que é nessa vida que você vai acertar o passo. Mas se eu me lembrar, supõe, seu pai é seu inimigo. Se eu chego aqui e encontro meu pai, que era meu inimigo, eu lembro. É óbvio que eu vou detestar meu pai. Eu vou aprender a conviver com ele? Não. Então, a gente vem com o véu do esquecimento para poder conviver com aquelas pessoas. Certo? Às vezes, muitas vezes... Tem uma palestra aqui que é sobre casamento. Né? Não sei nem qual é o número da palestra. E aí, quando eu escutava, eu falava, ai, Jesus Cristo. Então, o que acontece? Quando a gente separa, às vezes a gente separa numa situação muito complicada. Briga, não quer mais saber, Deus me livre, não quero mais saber daquele traste. Às vezes, quando a gente vai para o outro lado, a gente tem que acertar o passo com ele. Porque a gente só evolui quando ama todo mundo, certo? Então, até aquele que é meu traste, eu vou ter que acertar o passo com ele, certo? Aí, estou lá do outro lado, ó, eu vou descer. Aí, ó, só que a condição é você acertar o passo com ele. E detalhe, vocês vão ter que vir como marido e mulher de novo. Eu falo, ai, Jesus Cristo, eu não quero. Aí, o que acontece? Tem até um livro que conta uma história. O cara era um cara grandão, fortão, e a mulher tinha horror a ele. Combinaram de vir. Nesta vida, ele nasce um cara europeu, pianista, elegantésimo, finíssimo. E quem era o cara? Aquele brutão da outra encarnação que ela tinha que nascer para acertar o passo. Então, quando eu estou ferrada, né? Porque eu também sou divorciada, então já sei que eu vou ter que vir com aquela bênção de novo, mas eu já entendi isso, né? Então, o que acontece? A gente tem que tentar fazer de tudo para viver bem aqui. Se tu não quer mais encontrar a bênção, acerta o passo aqui. Para pelo menos a bênção vir como irmão, como filho, porque como marido de novo ninguém merece, né? Oi? Pois não. Sim. Exatamente. Como a gente ensina isso? Primeiro, você, quando está numa casa espírita, você sempre tem doutrinação. Tanto que aqui a gente fala, a casa faz uma série de tratamentos, mas qual é o melhor tratamento? Aquele que vai alavancar mais rápido o seu entendimento, a sua evolução espiritual. É a palestra. Porque é na palestra que você entende, certo? Então, quando você... Primeiro que quem vem para uma casa espírita só tem dois caminhos. Ou vem pelo amor, eu amo aquilo, eu entendo que eu vou ter que ser um espírito de luz, vou lá para a casa espírita. 10%. 90% vem na dor. Na dor. A gente só vem procurar a casa espírita quando o negócio está pegando. Quando o negócio está bom, para que eu vou lá? O time que está ganhando no semestre, vou lá na casa espírita para quê? Sábado, 6 da tarde, eu vou ficar aqui em palestra? Vou nada, eu vou sair, vou me divertir. Então, o que acontece? A gente vem pela dor. E quando você cai numa casa espírita, o que você tem que fazer além de passar pelos tratamentos, além de assistir as palestras? Estudar. Estudar.
Estudar. Não é assim que o moleque faz em casa quando ele tem que estudar para poder passar pela prova? A mesma coisa a gente faz. E como eu estudo aqui? Além de assistir a palestra, eu tenho que ter prática e, além disso, eu tenho que ter mais entendimento. Onde eu busco mais entendimento? Nos livros, na leitura. Então, quando você começa a ler, que aquele conceito entra em você, quando você não quer ler livro espírita, mas você vai ler sobre energia e vai entender que se você vibrar bem, as coisas vão começar a fluir para você, você não precisa nem querer saber de quê. Você pode estar na casa espírita, não quero ler livro espírita, mas eu posso entender de física quântica, entender de energia, então eu vou estudar aquilo, eu vou entender, eu vou mudar meu padrão. Então, quando eu mudo, eu me resigno, é a forma que eu tenho. O professor vai servir para quê? O guia vai ficar em volta de você, te ajudando, te orientando. Outro dia, só um instantinho que eu vou te ajudar. Teve uma palestra aqui dos desencarnados. Aí a Zuleika, que é maravilhosa, estava falando, amo aquelas palestras dela. Aí ela estava falando, quando você vai para o outro lado, os guias vão te ajudar também. Você vai doente para o outro lado, vai para o hospital do espaço, eles vão te ajudar. Aí ela falou, mas como que... Uma pessoa da assistência falou, mas como que ele vai me ajudar? Como é que ele vai me curar se eu já estou com o meu perispírito todo prejudicado, não sei o quê? Aí ela falou, olha só, o ventilador está ligado. Você enfiou o dedo no ventilador, arrancou um pedaço do seu dedo. O médico vai te devolver o dedo? Não, mas o que ele vai fazer? Curativo, remédio, vai cuidar de você para que você consiga passar daquela dor da melhor forma possível. É isso que os guias fazem com a gente. Está fazendo sentido? Oi, pois não. Sim. Sim. Claro. Aham. Sim. 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 Uhum. Então, olha só, presta atenção. Uns não vão ter. Tá, então vamos lá. Primeira coisa, quando a gente começa a vibrar no medo, na preocupação, na insegurança, que tem assalto, que tem isso, tem aquilo, adivinha o que a gente vai atrair? Só coisas ruins. Então, é a nossa atitude. Oi. Vai. Então, se você tem medo da cobra, não vai para a fazenda. Entendeu? Se eu tenho medo de cobra, eu não vou para a fazenda. Eu vou buscar aquilo que eu tenho medo, entende? Então, por exemplo, eu estou morrendo de medo de ser assaltada, suponha. Eu vou para um lugar que eu sei que é ermo, que é perigoso? Não, eu vou evitar. Então, assim, a gente vive numa cidade violenta. Se eu ficar o tempo todo com medo, eu não vou sair de casa. Então, vamos lá. Primeiro, assistindo palestra, entendendo isso aqui. Segundo, lendo livros espíritas, certo? Terceiro, entendendo. Quarto, existem hoje várias ferramentas de estudo para você entender como muda. Você pode fazer Ho'oponopono, você pode fazer Mindfulness, você pode fazer autoconhecimento, você pode fazer PNL, você pode ir para um psicólogo. Você tem hoje existem barra de axis, você pode tomar floral. Hoje existem N maneiras de você sair desse padrão. Desde que você primeiro queira e desde que você entenda que aquilo vai te tirar do padrão. Senão eu vou ficar o tempo todo reclamando. Quando eu reclamo que eu vibro abaixo, eu vou atrair só desencontros. Fora aqueles espíritos que estão por aí, desencarnados, que também pensam como eu, reclamona. Aí o cara está aí, o espírito está solto, passeando. Aí o outro, ai que droga, essa vida. Opa, vamos lá que aquele amigo ali pensa que nem eu. O cara vai colar em você. Aí às vezes a gente não entende por que a gente está com influência. A gente está com influência porque quem foi que influenciou? A gente. Quem foi que trouxe o amiguinho? A gente. Fora que a gente ainda pode ter isso de outras vidas. Inimigo de outras vidas. Entendeu? A gente não tem isso. Então, como é que a gente trabalha isso? Quando a gente vem para uma casa espírita. É óbvio, porque lá fora eu não consigo me afastar.
Pois não? Sim. 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 Exatamente. Então, eu vou continuar aqui. Sim. Então, eu vou continuar isso aqui que você... Vou continuar aqui que você vai entender. Vou chegar exatamente onde você está falando. Pois não? Sim. 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 Você está entendendo? Antigamente eu tinha maior medo de tudo. Medo de assalto. Eu falei, cara, não adianta. Se eu estou com medo de ter assalto, o que atrai assaltante? Celular? Ou eu vou andar com o celular vagabundo ou eu não vou carregar celular. Simples. Ah, eu não tenho celular. Tem isso aqui. Se quiser, leva. Vou poder apanhar? Vou. Mas quando eu estou com um pensamento bom, ele não vai procurar a mim. Ele vai procurar quem está vibrando na vibração ruim. Porque se esse cara que vem para assaltar está com a vibração boa, não. Então ele só vai procurar quem está na vibração ruim. Está fazendo sentido? Aham. Ah. Ok. Não. Então, quem te garante que esse tombo não seria um exercício desse seu e você passou muito bem por ele? Se você cai, quebra a perna, digamos que seja uma expiação, ela vai quebrar a perna, vai se ferrar toda, vai ficar engessada, vai ficar costurada, vai ficar um tempão sem poder trabalhar, parará. Você tem dois caminhos. Ou você encara de forma positiva e segue que aquilo que deixou de ser expiação virou prova, entendeu? Ou você reclama e fica ali penando. A escolha é nossa, gente. A vibração é da nossa escolha. Na verdade, existe livre-arbítrio, sim, mas doença, que é sempre de origem emocional, pobreza, tudo isso é escolha. Um dia eu vou até explicar para vocês como é que é essa escolha. Para algumas pessoas eu já expliquei e fez muito sentido. Então, um dia eu vou explicar por que é a escolha. Por que às vezes a gente tem pessoas que começam a ganhar dinheiro, acontece um troço e fica dura. Começa a ganhar dinheiro, acontece um troço e fica dura. Começa a ganhar dinheiro, acontece um troço e fica dura. Pode ser pelo lado espiritual, mas pode ser por escolha. Que escolha? Dentro de mim tem uma criança que precisa ser vítima para ter ganho direto com meu pai ou com a minha mãe lá embaixo. Eu sou adulto, mas dentro de mim tem uma criança. E essa criança precisa estar em contato com essa mãe. Então, toda hora minha vida vai para trás para eu poder chegar lá e falar, tá vendo, mãe, como eu sou vítima? Tá vendo, mãe, como eu estou sofrendo? Você não olhou para mim e não olha até hoje. Ok? Bom, deixa eu lá que eu estou... Que horas acaba, gente? 7h30? São 10 para 15 para as 7. Então, vamos lá. Os alunos, então, na verdade, é a humanidade. O currículo é o Evangelho de Jesus. Por quê? Se eu venho para cá para passar por um monte de coisa, lembra que eu falei que são as matérias que eu vou passar? Tudo aquilo que eu vou passar faz parte da minha evolução, ok? E essa minha evolução não é o que diz lá no Evangelho? Não é o que diz em todas as religiões? Cada um fala de uma forma, mas se você for estudar, até o desenvolvimento humano, se você estuda PNL, se você estuda inteligência emocional, se você estuda autoconhecimento, quando você vai pegar os preceitos das religiões, todos falam a mesma coisa. Eu preciso vibrar bem. Simples assim. E aí, se eu sou resistente, não aceito que não é assim, que não sei o quê, eu sou aquele aluno teimoso, que bate o pé, que não quer estudar, que amassa a prova com raiva, que não sei o quê. Quando eu for fazer prova, quem vai fazer prova mais fácil? Eu que já aceitei ou eu que estou ali teimando? É óbvio que aquele que está teimando vai se lascar na prova. A chance dele não tirar uma nota boa é maior, porque ele resistiu a aprender. Está fazendo sentido para vocês? Tá? Então, vamos lá. O que seriam os exercícios? Os resgates. O que são os resgates? Prova e expiação. Pô, minha vida está muito ruim agora. É à toa? Não. Eu posso estar tendo ganho direto, ok? Mas para eu ter ganho direto lá com os meus pais, é porque eu não me resolvi ainda, ok? Então, eu estou vibrando de uma forma abaixo do mínimo que eu deveria vibrar. Ainda que seja emoção, ainda que seja uma criança que está ligada lá, esse adulto
não curou essa criança, ele está vibrando mal lá, ele está em desencontro com a sintonia. Faz sentido para vocês? Ok. Muitas das vezes, a gente adulto está com 80 anos, a mãe já morreu, o pai já morreu, e eu estou ali resistindo. Quem está resistindo não é o adulto de 80 anos. Quem está resistindo é a criança que está ali dentro, que ainda tem ganho indireto com aquele adulto. E quando ela entende isso, ela pode dizer para ela, o adulto pode dizer para a criança que está aqui dentro, você não precisa mais hoje se comportar assim, porque eu sou adulto e eu dou conta de você. E aí eu começo a mudar o meu padrão, eu começo a vibrar bem, eu começo a entrar em sintonia, e a minha vida simplesmente melhora. Aí fala, depois que eu fui para o centro, minha vida melhorou tanto. Foi a vida que melhorou? Não, o que melhorou? A tua compreensão, a tua vibração. Está entendendo? Então vamos lá. Posso continuar? Então, os professores e a espiritualidade, certo? E o que seria a avaliação? A gente faz prova o ano inteiro, faz exercício. No final do ano não tem aquele provão? O que é aquele provão? Para ver se a gente passa de ano. E o que seria passar de ano na espiritualidade? Oi? Evoluir. Vou morrer, né? Vou deixar esse corpo. Na próxima encarnação, eu já vim um pouco mais evoluído, com um pouco mais de conhecimento. Essa história que eu falei para vocês de registros acásticos, todas as vidas que a gente passou, em cada vida o que a gente foi, se foi médico, se foi professor, o que seja, o conhecimento está aqui na gente. Só que a gente não consegue acessar. Está claro isso? Então, cada vida que eu trago uma evolução, eu ganho uma evolução, cada vida em que eu passo de ano, na outra eu vou ter coisas mais difíceis ou mais fáceis. Ele fala sério, o menino que passa do primeiro para o segundo ano, a matéria fica mais difícil. Ok, vamos voltar então no tempo de escola, vocês devem lembrar. Quando o moleque acaba o 9º ano, acaba o antigo ginásio, que ele vai para o antigo científico, eu sou desse tempo, né? Então vamos lá, ele vai para o antigo científico, que é o ensino médio. Tem que falar para jovens, tem que falar para o meu tempo, senão a pessoa não consegue se ligar. Então, quando ele vai para o ensino médio, primeiro dia de aula, todos os professores falam, olha, você está no ensino médio, não é mais aquela brincadeirinha que foi, agora você vai ter que estudar mais, você vai ter que se dedicar mais. Aquilo que você achava que estudava pra caramba é pouco porque você precisa, porque daqui a 3 anos você vai fazer o Enem, você vai sair daqui, vai fazer uma faculdade para virar um adulto e caminhar na vida, ok? Tudo isso é falado para o aluno, só que ele fica... Ai, que saco. Mais um professor falando isso. Entra por aqui, sai por ali. Aí ele passa o 1º ano na brincadeira, ele passa o 2º ano na brincadeira, passa o 3º ano, aí o professor do 3º ano fala, cara, final do ano tem Enem, no meu tempo era vestibular. Final do ano tem... vestibular seja no Rio. Final do ano tem Enem, final do ano vai ter prova. E o cara está brincando. Quando chega lá, na hora dele prestar o concurso, a prova do Enem, camarada passa? Não. E aí vai bater o desespero 1 mês antes, quando muito, ou na semana de prova. Aí ele não passa e fala, ai, eu não passei, eu sou um azarado, sei o quê. Volta e olha a história do moleque. O moleque brincou o tempo todo. Brincou o tempo todo. Então, o final de ciclo é como se fosse o nosso Enem. Se eu vim para esta vida, já vim para várias encarnações. E tem mais. Nós, que estamos encarnados agora no planeta Terra, nesse momento, somos privilegiados. Não só porque a gente está com a oportunidade de estar encarnado, porque a gente está passando justamente na fase de virada de ciclo, transição. Então, o que vai acontecer? Deixa eu ver quantos slides tem, senão eu vou ficar aqui e vou me perder. Espera aí. Não, espera aí. Rodrigo, me ajuda aí que eu estou voltando. Mas voltou para a Terra. Reencarno para evoluir. Tá. Terra é escola. Os alunos é a humanidade. O currículo é o que está no Evangelho. Ah, Lili, mas fala sério, cada um tem uma missão. Ok, mas todas as suas missões, que na verdade a missão é evoluir, está tudo programado e explicado onde?
no Evangelho segundo o Espiritismo, no Budismo, em todas as religiões. Cada uma fala de uma forma, mas não conheço uma que fala assim, regrida. Não conheço. Todas falam de evolução, de expansão de consciência, certo? Vamos lá. É que nem eu dizia, a mãe vinha para mim, meu filho não está estudando. Eu falei, bota para estudar. Estudar não mata. Já viu notícia no jornal? Morreu de tanto estudar? Mulher que morre de bala perdida, morre de estudar. Não, nunca vi ninguém que morreu de estudar. Oi? Dentro da escola. Não estou falando de estudar, sentar lá e olhar o caderno. Não estou falando de outras consequências. Estudar não mata. Então, assim, evoluir, nenhum evangelho, nenhuma religião vai falar para você ir para trás. As que querem o seu bem. As que querem, as que trabalham para a sua evolução espiritual, para a sua expansão de consciência. Eu estou falando de quem trabalha para o lado positivo da força, para o lado da bondade, para o lado do altruísmo, para o lado do evangelho de Jesus Cristo, ok? Bom, e aí os exercícios são os resgates, os professores fazem parte da espiritualidade, a espiritualidade, e a avaliação, o Enem, é o final de ciclo, né? Então, o final de ciclo é o final de curso. E o que vocês acham que vai acontecer no final de ciclo? Tem aquela história final do mundo, que o mundo ia acabar em 2000, depois ia acabar em 2012, depois ia acabar não sei o quê. A gente não sabe o ano, mas assim a gente percebe que a Terra está numa transição planetária. Aí a gente hoje só vê notícia negativa, só vê coisa ruim. Aí a gente fala, como a Terra vai evoluir se só tem coisa ruim? Por quê? A mídia está apontando no negativo. E quanta coisa boa está sendo feita e que não se fala. Quanta coisa boa. Aí, antigamente, quando era época de eleição, eu ficava lá sentando a ripa nos políticos. Eu não estava no centro, né? Tinha saído. Fui médium, saí e agora eu voltei. E eu falei, cara, eu tenho que mudar meu padrão, está tudo errado. Eu ficava lá sentando a ripa nos políticos, discutindo com um, discutindo com o outro. Cara, quanto mais eu falo do negativo, mais o negativo aparece. Se você começar a publicar, a ler coisas positivas, vem um monte de coisa boa que não aparece. Então, é a gente que tem que mudar o nosso padrão vibratório para poder se alinhar com o positivo e não com o negativo. Está fazendo sentido? Pois não. A gente percebe quando a pessoa responde de uma forma, e a gente percebe quando a resposta é ácida. Você pode contestar, você pode colocar o que você pensa, mas você não precisa ser ácido. A crítica negativa é quando você está ácido, quando você está amargo, quando você está ferrenho. Entende? Agora, sim, tem coisa que está errada? Tem. Você pode falar do que está errado. Mas aí eu não vou me cegar e não vou ver o errado. Não, o errado existe. Mas eu vou ficar só falando do errado? Tem gente que só pega por rede social, só publica tragédia. Essa pessoa está atraindo o quê? Sim, sim, sim. Sim, a pessoa tóxica. Então, o que você tem que fazer? A gente não entendeu que tem que mudar o padrão vibratório? No lugar da gente ficar pichando, a gente muda, ignora. Nós temos o nosso entendimento, nós sabemos o que está ruim. A nossa opção de consertar é conversar com quem vai ouvir a gente, porque quem não ouve não adianta você discutir. Não adianta, então é burrice discutir. E na hora de votar, a gente vai votar naquilo que a gente acredita que vai mudar para o melhor. Então, vamos lá. Eu, em época de eleição, perdi metade dos meus amigos do Facebook. Porque eu falava mal, e aí um monte de gente, Lili, tu tá muito chata, eu te botei para dormir, eu te botei para descansar, eu te botei não sei o quê. Eu perdi um monte. Eu tinha um monte de seguidor e fui perdendo. E aí, assim, professor gosta de ter um monte de seguidor, né? Professor é um bicho vaidoso, né? Até os ex-alunos também foram embora. Eu falei, caraca, eu estou perdendo até meus alunos. Mas continuei daquele jeito, só ácida. Muitos amigos meus que já tinham esse entendimento começaram a parar de me seguir, porque eu estava chata pra caramba. Ninguém merece uma pessoa só. E aí, existe um exercício que eu estou fazendo desde ontem, que não sei quem foi que conversou comigo e falou isso, e
Eu já tenho feito isso, antes de entrar para voltar para casa, eu já estava fazendo, que é, todo dia eu boto uma foto. Todo mundo fala mal do Rio. Todo mundo fala mal do Rio, só vê defeito, mas ninguém vai embora. Isso aqui é uma droga, isso aqui é ruim, mas ninguém vai embora, não é isso? Então eu passei a fazer o seguinte, botar fotos da cidade, de coisas boas e dar bom dia. E aí no começo, bom dia é chato pra caramba, aquelas bom dia, aquelas correntes. Eu só dou bom dia no Face. Hoje está chovendo de gente dando bom dia. Tem gente que entra de tarde e fala boa tarde. Tem gente que entra de noite e fala boa noite. Aí quando ela começa a seguir a página, ela vê que tem tanta coisa legal, tanto conhecimento, tanta coisa boa, que ela prefere ficar ali do que ficar transitando em páginas negativas, ok? Outra coisa, me ensinaram todo dia você postar 7 coisas boas que aconteceram no seu dia. Porque o nosso dia, às vezes o dia foi maravilhoso. E eu briguei com você, estou ali remoendo, o meu dia foi horroroso. Cara, eu só briguei com ela 10 minutos e o resto do dia que foi bom, eu não olho. Você está entendendo? Então, é trabalhar o positivo. Então, colocar 7 coisas positivas. Por exemplo, o dia amanheceu lindo. Pois não. Com intenção de te botar para baixo. E você fica... Exatamente. Por isso que a gente não tem o papo de orar e vigiar. Não é orar e vigiar a vida dos outros. É orar o pensamento da gente, o tempo todo, cara. Fala. Sim. Sim. Adianta eu me preocupar com a atitude do outro? Eu não vou mudar o outro, então tem que cuidar com a minha. Isso. Eu vou mudar, isso aí, eu vou mudar a minha. E tem outra questão. Quando eu fico muito preocupada com o que se preocupam com o que eu vou fazer, ou vão falar de mim, é porque a minha autoestima está baixa. Porque se eu estou na minha essência, se eu estou vibrando bem, se eu sei que eu estou num momento bom, que se dane o que vão pensar. Mas eu tenho que estar primeiro fortalecido comigo, eu tenho que estar bem. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa brigona, encrenqueira, que eu quero mostrar força, é porque dentro eu não me sinto forte. Mas eu não admito. Eu não olho para dentro de mim. Tem um floral que você toma para olhar para dentro, para tirar a máscara de si mesmo. Então, quando eu preciso mostrar força, é porque, no fundo, eu não me sinto forte. Quando você consegue trabalhar isso tudo, chega na sua essência, você não precisa mostrar mais nada. Você segue seu caminho. Porque a essência da gente é bondade. Nós somos espíritos de luz para viver bondade. Só que a gente chega aqui, começa a ter as experiências. Não dá tempo de eu falar isso, senão vão me matar aqui, que eu estou fugindo do assunto. A gente começa a ter as experiências de vida intrauterina, infância até os 5 anos, cria a nossa personalidade e a gente, às vezes, deixa de ser a gente, está vivendo só a personalidade. Quantas vezes a gente está lá nos 30, 40 anos, a vida começa a dar para trás, começa a embolar, e você fala, cadê aquela menina tão sonhadora? Cadê aquele cara que era tão bondoso? Cadê aquilo tudo? O cara está uma onça, está difícil. Por quê? Porque ele está deixando só a personalidade dele atuar. Ok? Eu preciso... Oi, pois não. Sim, mas tem que mudar a gente. Já está bom pra caramba. Ok. Exatamente. Não deu para mudar, aí você fala, tudo bem. A reforma é nossa, né? Isso, deixa eu passar, gente, senão a gente não vou poder contar para vocês a história de capela. Vamos lá. Quando eu dava aula, eu adorava contar história, né? Eu chegava em sala de aula no primeiro dia, moleque, na primeira hora, professora, conta uma história, só se eu conseguir dar a matéria toda. Aí eles ficavam quietinhos, eu dava a matéria toda e contava uma história para eles. Era a tática. Então, o final de ciclo é o seguinte, gente. Passei de ano, vou para uma série nova, tudo não se renova, muda o uniforme, muda o material, a gente muda de sala, vem colega novo, não é assim? A esperança não nasce na gente. E isso é muito bom, porque quando eu estou vivendo e eu não tenho esperança, eu posso ir embora. Se eu estou vivendo, eu não tenho planos, eu não tenho esperança, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu já estou velha para isso. Não, não existe idade. Quando a gente para de sonhar, aí sim a gente envelheceu. Quando a gente para de sonhar, a gente para de viver. Por que é a vida? É fazer planos, é ter projetos, é querer coisas positivas. Então, o final de ciclo, para quem
se dedicou. Para quem estudou, foi aquele camarada que passou no Enem, que está todo pintado no sinal, pedindo moeda, e a gente dá a moeda com maior alegria, porque a gente sabe que aquele garoto ralou ali para conseguir passar, ok? Deixa eu ver se já acabou aqui, peraí. Então, a gente tem a nossa promoção. Ou passei de ano, ou passei no Enem, ok? E lá, isso aqui na Terra... Ah, então deixa eu voltar. Então agora dá para eu falar, peraí. Só um instante, gente. Pera. O que acontece? O que é esse final de ciclo? O que é esse final dos tempos? Os evangelhos não falam de Apocalipse? O que é Apocalipse? Que tem a besta, né? Que vem a besta, que vai acabar com a humanidade. Na verdade, a besta é a gente. Nós somos as bestas. Por quê? Quando a besta nada mais é a sociedade que está desregrada. Quando há corrupção, quando há maldade. Pô, Lili, mas tem muitos na Terra? Tem. E vocês acham que quando acabar o ciclo, essa galera que está aí toda fazendo um monte de besteira, vai para onde? Vai nascer de novo? Aqui na Terra? Vocês acham que vão? Se eu vou parar para pensar, eu estou num planeta de prova e expiação, que tem dor, que tem sofrimento, que tem pobreza, que tem doença, que tem miséria, um monte de coisa. E vai ter uma transição planetária, significa que o meu planeta vai deixar de ser de prova e expiação e vai passar para um planeta de regeneração. Nesse planeta de regeneração, a sociedade vai ser mais humana, vai ser mais empática, a gente vai viver em paz. Os relacionamentos, as pessoas vão se aproximar, não é mais pela beleza, não é mais pelo dinheiro, é pela sintonia, pelo ideal. Então, possivelmente não vai ter tanto divórcio, não vai ter nada disso, porque eu vou colar com aquela pessoa que pensa que nem eu e a gente vai construir futuro juntos. Então, assim, a sociedade vai mudar. Por isso que eu falo que essa palestra me dá uma esperança danada. Eu adoro dar essa palestra. E o que acontece? Adoro falar disso. Existe um livro chamado Os Exilados de Capela. Volta e meia eu falo desse livro. Esse livro diz o seguinte: Capela era um planeta, uma estrela, na constelação de Cocheiro. Se vocês olharem lá na astronomia, tem constelação de Cocheiro, tem a estrela Capela. Essa estrela era um planeta. E a humanidade daquele planeta vivia o que a gente está vivendo hoje. Desregramento, maldade, corrupção. Tinha uma galera do bem e tinha uma galera do mal, que ficava trabalhando ali, e um monte de gente vibrando daquele jeito. O que aconteceu? Lembra que vibrar é onda eletromagnética? Se é onda eletromagnética, tem magnetismo. Então, a gente atrai aquilo que a gente vibra. Vibro coisa boa, atrai coisa boa. Vibro coisa ruim, atrai coisa ruim. Ok? Tá. Então, Capela estava nesse momento como a Terra está. E aí, o que aconteceu? Ele estava virando a fase de transição de final de ciclo. Um astro com um magnetismo muito grande se aproximou desta estrela e virou o eixo daquela estrela. Quando ele virou o eixo, aconteceram muitos cataclismas. Enchentes, tsunamis, virou o eixo do planeta, bagunçou tudo. Imagina que você está com uma bacia com água paradinha, sacode a bacia. Não vai balançar? Foi o que aconteceu com Capela. É óbvio que quando tem esses cataclismas, morre gente pra caramba, ok? Não foi morrendo um a um, morreu, leva, né? Vai um monte, desencarna um monte. E aí, esses indivíduos que desencarnaram naquele momento eram espíritos, muitos do bem e muitos do mal. E aí não tem aquela história da Bíblia que fala que vai separar o joio do trigo? O que é isso? Essas pessoas que desencarnaram, que foram lá para o alto, precisavam encarnar de novo para continuar evoluindo, ok? Se eu estou agora com aquele planeta, que era um planeta de sofrimento, que a sociedade mudou, que as coisas mudaram, e eu vibro mal, eu vou conseguir viver naquele planeta? Eu vou ser selecionado para aquele planeta? Não. Então, qual era o espírito que, quando ia encarnar, poderia encarnar em Capela? O espírito que estava evoluído. O espírito que já tinha entendido qual era a lição e voltou para lá, ok? E esses outros que ficaram desencarnados aí, não conseguiram voltar para a Capela. A gente não tem que encarnar para evoluir? Onde vocês acham que eles encarnaram? Nesse planeta com magnetismo. Adivinha qual é o nome desse planeta? Terra.
Terra. Simples assim. Só que primeiro, no planeta Terra, nesse livro dos Exilados de Capela conta que existiu um continente chamado Lemúria, que ficava entre a Oceania e a África, e os primeiros habitantes desse continente eram os extraterrestres, espíritos evoluídos que vieram para aquele continente. Houve outros cataclismas, depois tem a história de Atlântida. E aí o que aconteceu? Quando veio a Atlântida, aí já encarnaram os espíritos de luz e encarnaram outros espíritos menos evoluídos que vieram para cá. Certo? O que aconteceu com a Atlântida? A Atlântida chegou no momento em que eles estavam trabalhando o poder da mente, mas para o mal. Foi necessário que o continente submergisse. Ok? Esses espíritos que eram oriundos de Atlântida, que eram oriundos de Capela, que trabalhavam mal, quando veio o planeta, aí passou esse tempo todo, aí veio o homem na Terra, ok? Evolução, o homem na Terra. O homem primitivo era como a gente é hoje? Cabelinho cortado, como falei, cabelinho na régua, é isso? Eles eram assim? Não. O homem primitivo era exatamente como fala, primitivo, quase um bicho, certo? E aí, se eles começassem a desenvolver, a evoluir aquela humanidade terráquea, só com os conhecimentos dele, a humanidade evolui rápido? Não. Então, precisou que espíritos mais evoluídos, que eu digo mais evoluídos, com mais conhecimento, encarnassem juntos na mesma leva para alavancar o progresso daquela humanidade. Já escutaram falar em Anunnaki? Os Anunnakis eram humanos altíssimos, fora do padrão, que, na verdade, eram espíritos de outros planetas que tinham um perispírito muito alto e vieram com aquela carcaça para cá. E eram eles que ajudavam. Não tinha aquele livro, eram os deuses astronautas, que fizeram aquelas coisas todas, aquela tecnologia. Como é que se explica carregar aqueles blocos de pirâmide se não tinha nenhum recurso tecnológico para a época? Na verdade, eram aquelas civilizações de outros planetas que conheciam. Hoje, volta e meia no Face está falando, em reportagem, a revista não sei o que descobriu que eram extraterrestres, que tinha corte não sei o que, tinham equipamentos que não eram equipamentos compatíveis com o desenvolvimento da humanidade naquela época. Pois não. E aí o que acontecia? Eles vieram, alavancaram o progresso, cumpriram a missão deles para poder ter esse entendimento e voltar para onde? Para a Capela, que é a origem deles. Não tem aquela história? Adão e Eva sentiu saudade do paraíso. O que era o paraíso? O que era o paraíso? Na verdade, era aquela civilização que, óbvio, vivia num... Imagina a gente vivendo aqui. A gente está vivendo na Suíça. Bonito, limpo, organizado, não sei o quê. Aí você vai nascer num planeta primitivo. Você não vai sentir saudade do conforto? Você não vai sentir saudade da tecnologia? Era o que acontecia. Então, eles vieram para cá para alavancar o progresso da ciência. E o que vocês acham que vai acontecer com o planeta Terra nesse ciclo, nessa fase de transição? Exatamente. Quem vai, vai. Quem fica, fica. Lembra que eu falei que essa palestra dava uma esperança danada? Esperança para quem? Para aquele aluno que estudou e vai fazer o Enem tranquilinho? Ou para aquele moleque que não estudou, uma semana do Enem, o moleque está todo nervoso, passando mal, com ansiedade? Quem é que vocês acham que vai lá, vai ficar aqui na Terra? Quem vocês acham? Pois não? Só um instantinho, ele está aqui. Oi. Sim. Sim. Sim.
a gente vai atingir esse bem-estar quando houver a transição e quando ficar morando aqui na Terra, quando nascer na barriga da mãe, aquele que já tem esse entendimento que vai ter o direito de nascer de novo aqui. E aquele que não tem, que é corrupto, que rouba pra caramba, famílias inteiras enriquecidas, vendo o povo morrer no hospital, como a gente tem aqui nos políticos. Vocês acham que esses caras vão nascer onde, gente? Eles vão nascer nesse planeta primitivo. Ok? Tem até o nome já do planeta. Peraí que eu vou passar. Oi. Sim. O que é? Se você parar para ouvir e começar a conectar, fala, cara, faz todo sentido. Porque assim, eles vieram alavancar o progresso da ciência. Mas quando eles estavam lá, eles tinham estatura moral. Imagina aqui hoje na Terra, cientistas que têm um conhecimento altíssimo, mas eles não têm essa coisa da empatia, do bem. Então eu vou nascer lá para ensinar as técnicas. Mas eu estou ensinando o amor? Não, porque eu também não tenho. Eu estou penando ali, encarnando. Quem sabe a gente não é ainda de capela que está aqui, marcando passo, porque ainda não conseguiu aprender. Ok? E aí, deixa eu passar aqui que eu estou meio perdida, gente. Vamos lá. A promoção aqui na Terra vai ser porque a Terra vai ser um planeta de regeneração. E aí você fala, levanta a mão agora quem quer continuar na Terra. Levanta a mão. Eu quero ficar aqui, imagina. Mas eu quero, você quer ir para onde? Para outro planeta? Não, querer uma coisa, poder outra. Mas assim, se eu só tenho... Oi? Vai ser uma Terra regenerada, onde essa parte ecológica vai ser cuidada, tudo vai ser cuidado. Vai viver num mundo que seria o mundo ideal. Oi? Então, esse povo, não, carnaval fala não que eu gosto de carnaval. Tudo vai da vibração. Tudo vai da vibração. Né? Então, assim, vai falar de carnaval, eu estou lascada, eu toco cuíca em bloco. Como uma palestrante espírita toca cuíca em bloco? Eu não estou fazendo mal para ninguém, eu estou trazendo alegria para todo mundo. Você está entendendo? Mas eu não bebo, eu estou lá tocando e não bebo. Então, eu estou trazendo alegria. O que importa é a sua intenção. Intenção. Entendeu? Eu posso estar até num lugar. É óbvio que eu não vou para um lugar. Tem, por exemplo, esses blocos grandes, que tem um monte de besteira. Eu não vou ficar ali. Eu vou para coisa menor. Mas eu vou levar alegria para as pessoas. Porque eu vejo. Sim, ok. Então, ok. Vocês acham que esses caras vão nascer onde? Entendeu? Então, tudo vai da intenção. E te digo mais, quando você leva alegria para alguém, você se liberta. Você se liberta. Fazer a felicidade do outro te liberta. E muito. Exatamente. Tem gente misturada? Tem, mas vai depender do que você vai fazer ali, da sua escolha, entendeu? Vamos lá. Até eu falei, olha, gente, eu sou palestrante, eu gosto de carnaval, eu vou para bloco, eu toco cuíca em bloco, mas eu não estou perdida. Aí o pessoal ainda ficou rindo. Falei, vão ver lá no meu Face, como é que pode um palestrante cuiqueira? Eu estou levando alegria para as pessoas, gente, estou falando sério. E aquilo me dá uma felicidade imensa, porque eu vejo todo mundo rindo, todo mundo feliz. Isso não é bom? Ou é melhor ficar reclamando da vida, resmungando, reclamando de tudo? O que é melhor? O que vale é a sua intenção. Ok? Então, vamos lá. Então, o planeta Terra vai ser um planeta de regeneração. E quais são os passos que eu posso dar para, pelo menos, se eu tiver que encarnar, morri agora, vou encarnar... Porque assim, ó, o planeta não vai virar amanhã. A gente está na fase da transição. Então, está sendo uma baita de uma escola. É agora ou nunca. A hora de eu melhorar é agora, para quando passar o astro intruso, eu vou morrer. Não tem aquele papo que o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão, que Nova York vai ser alagado, Rio de Janeiro vai ser alagado, porque vai virar o eixo. Na verdade, o eixo já virou, mas vai virar mais. E quando virar um eixo, vai morrer gente pra caramba. Ok? Aí eu morri, desencarnei. Lembra que tem 3 vezes lá em cima? Ainda vou ter que disputar com aqueles que estão lá em cima doidinho para vir para cá. Ok? E aí eu quero continuar aqui. Se eu estou nesse momento da transição, vendo a coisa acontecer, sabendo que vai mudar, sabendo que se eu der mole, eu não vou voltar para cá, e aqui é bom para caramba, porque esse planeta é lindo, qual seria
o meu propósito? Qual seria o que eu deveria fazer para poder continuar aqui? Entender e começar a mudar meus padrões. Faz sentido? Uma forma de fazer isso é a promoção social. Eu vou me promover, vou botar um monte de foto lá. Olha para mim, olha a Lili aqui. Não! Eu vou fazer trabalho de caridade. Está dando uma palestra, é trabalho de caridade. Ajudando as pessoas que passam fome é um trabalho de caridade. Ajudando o irmão é um trabalho de caridade. Vibrando bem é um trabalho de caridade. A fulana vai fazer uma operação, vou pensar nela. E isso é trabalho de caridade. Entendeu? Tanto que vocês, não sei se vocês viram aquele livro Nosso Lar, tem uma hora que acho que é o André Luiz que ele está mal lá, e aí só tem uma pessoa que fica rezando para ele, e na hora que ela está rezando descem umas pétalas assim de luz para ele. E essa pessoa era uma paciente que ele ajudava. Ai, que mulher chata. E ele ajudava, e essa pessoa era grata. Então, assim, gratidão volta. Bondade volta. Então, eu tenho que trabalhar isso para eu ter de volta. É a lei do retorno, não tem jeito. Vibro bem, volta bem. Vibro mal, volta mal. Vou colher o que eu plantei. Simples assim. Então, a promoção social funciona dessa forma. E tem aquela questão do orar e vigiar. Vou vigiar a vida do meu amigo? Não. Vou vigiar a vida do vizinho? Não. O que eu tenho que vigiar? Sim, mas o que eu tenho que vigiar principalmente? Pensamento, sentimento e emoção. Cara ali, mas eu não consigo. Claro, eu tenho que trabalhar. Eu cheguei no centro agora. Sou uma onça. Eu tenho que amansar a onça. E para amansar a onça, leva um tempo. Vocês acham que eu era mansa, gente? Eu era uma onça. Eu era terrível. Os meus filhos aqui, boazinha na escola, com meus filhos era uma onça. Eu fui tendo entendimento, vendo um monte de besteira que eu fiz, eu fui consertando. Hoje a gente vive bem, mas é um trabalho. Eu fazia também porque eu não tinha entendimento. Então, se eu estou aqui para aprender, rapidamente eu tenho que aprender o mais rápido possível. Beber na fonte. Beber na fonte. E aí, trabalhar o amor ao próximo. Vamos lá. Então, o que acontece aqui no final de curso? A gente pode escolher viver dessa forma. O que é viver dessa forma? Uma vida árida, uma vida seca, uma vida com galhos retorcidos, uma estrada barrenta. O que é isso? Quantas pessoas não se sentem assim? A vida não brota, a vida não frutifica, a vida não traz alegria. Por quê? Porque eu só olho negativo. Certo? E aí, eu posso me promover ou ir para recuperação. O moleque que não passa de ano, o que ele vai? Recuperação. Não é isso? Antigamente ainda tinha aquele negócio de segunda época. Você pegou a segunda época? Não, né? Não, né? Antigamente, lá na escola que eu trabalhava, ainda tinha esse negócio de segunda época. O moleque tinha a repescagem da repescagem em fevereiro. Era tudo ou nada. E ele ia desesperado para ali. Quem era aquele moleque que ia para a repescagem de fevereiro? Quem está aqui, que não quer melhorar, e na hora que vai virar o planetinha, opa, estou com medo, agora eu vou chutar para caramba, que é tudo ou nada. Mas tinha, tá, porque depois acabou. É que ele foi meu aluno. Tem outro ali que também foi meu aluno. Vamos lá. E aí, o que seria a recuperação espiritual? Lembra que Capela teve um astro intruso que se aproximou do magnetismo negativo e chupou todos aqueles espíritos primitivos, brabos que tinham lá para esse planeta que era a Terra? Nós já temos um planeta que está em curso e já tem um nome: Absinto. Absinto. E dizem que quando esse planeta se aproximar, o eixo da Terra vai virar. E Lili, eu estou com medo. Conserta agora, dá tempo. Dá tempo porque vai ser amanhã? Até pode, mas assim, o ciclo, né, uma era, ela dura, se eu não me engano, 1.296 anos. Então, já teve a primeira, teve a segunda, a gente está na terceira. Então, até 3.000, esse troço vai acontecer. Oi. Não sei. Não sei te dizer. Possivelmente deve ter os mesmos recursos, porque a menos que a gente tem perispírito, a menos que a gente venha com um corpo diferente. Não posso te dizer que eu não sei. Eu posso até estudar, e lembra que eu falei, quando eu não souber, eu vou dizer que eu não sei, vou buscar. Eu posso buscar para te trazer. Não tem elementos para te responder. Só sei que tem esse planeta, que vai, buscar todo mundo que está reprovado.
Ok? Vocês querem ficar onde? Tem certeza que você quer ir para outro planeta? Tem certeza? A gente quer ficar aqui. Não, a Terra, gente, a Terra vai virar um planeta, fazer um planeta de regeneração. A gente vai viver melhor. Imagina você viver num lugar de paz, de luz, de bondade, de empatia, que todo mundo lute pelo bem do outro, entendeu? Que o clima esteja ajustado, que os rios não sejam poluídos, que os mares não sejam poluídos. Não é melhor viver num lugar desse? A Terra é um planeta lindo. E vai virar. Só vai depender da gente não dar mole para poder ficar aqui, senão tu vai para lá. Ó. Escolhe. Eu acho que o geral de Brasília vai para lá, entendeu? E o que vai ter nesse planeta? Primitivismo. Vai começar tudo de novo. Aí a gente vai ter aquela unha encardida, cheia de pelo, entendeu? Dente podre, não vai ter escova de dente. Vai ser isso. Começar tudo de novo. Aí aquele homenzinho cheirosinho, cabelinho cortadinho, com cabelinho na régua, cortadinho, não vai ter. Vai estar lá, o homem das cavernas, brucutu, entende? Porque a nossa estatura moral vai estar para aquele tipo de homem da caverna. Porque muitas das vezes a gente tem atitudes aqui que é quase de homem da caverna, não é? É, e se eu sou com essa atitude de homem da caverna, eu vou nascer num planeta de regeneração de pessoas com estatura moral alta? Claro que não. A gente está passando o tempo rápido, vamos lá. E aí o que vai acontecer? Remorso. Como? Cara, dei mole. Aí pergunta, vai ser agora nessa minha encarnação? Não sei. Mas Lili, se eu estou na Terra, olha que coisa doida, se eu estou na Terra, na transição, e não vai ser agora, então eu vou morrer. E quando acontecer de novo, vou nascer outro? Não, quem me diz que eu não vou nascer de novo, e de novo, e de novo, até isso acontecer. São 1.290 e poucos anos. Cada ciclo, né? Cada era. Então, quem me diz que eu não vou nascer de novo? Mas cada vez que eu nascer, eu tenho que fazer o quê? Melhorar, cara. Não estou aqui para ficar passeando só. Oi. Choros e ranger de dentes. O que é isso? O cara vai estar com remorso lá. Aí começa a escutar isso e fala, cara, bate certinho. A coisa está batendo certinho. A lógica, a construção está batendo certinho. Né? Então, vamos lá. E aí eu vou viver num planeta onde eu vou ter primitivismo, eu vou ter remorso de ter dado mole, de não ter aproveitado a minha oportunidade para nascer num lugar melhor, que é o tal da saudade do paraíso. Claro, imagina a gente vivendo aqui com toda a tecnologia, ar-condicionado, vou lá nascer cheio de pelo, um calor do caramba, entendeu? Sem escova de dente, meu Deus, eu ia ficar desesperada lá, com unha suja, imagina. É o que vai acontecer, né? E aí, o que vai acontecer lá? Vão passar várias eras e vai começar tudo de novo, vai precisar de uma evangelização. Para quê? Para trabalhar aqueles espíritos brutos. Pô, mas então, pergunta básica, Lili, só vai nascer então lá a gente que é ruim aqui? Não, nós lá vamos ser deuses. Porque vai nascer o primitivo, você vai viver com aquele cara que é olho por olho, dente por dente. Você vai viver numa sociedade dessa, pior do que a que está aqui. Faz sentido? Vamos lá. Então, lá vai começar a evangelização. E aí vem o Novo Testamento falando exatamente disso. Gente, tem que correr. Exatamente disso. Então, olha só. A pergunta é, o planeta Terra vai desaparecer? Aí a resposta do livro de Ramatiz, do livro Mensagens do Astral. Não. Trata-se de promoção da Terra e de sua humanidade. Lembra um severo exame, uma prova difícil, que para os alunos relapsos, ociosos, representa uma terrível calamidade. Mas, de modo algum, a vossa morada planetária, o seu planeta, sairá do rodopio em torno do Sol, onde também constitui uma importante âncora do sistema. Ou seja, o sistema solar não vai mudar. A gente que vai ser mandado embora, cuspido daqui, certo? Após a operação cósmica, que lhe será de excelente benefício para a estrutura geofísica, deverá possuir maior equilíbrio, melhor circulação vital e energética na distribuição harmônica das correntes magnéticas, além de oferecer um ambiente psíquico higienizado. Vai ser ruim morar aqui? Eu quero. Já que se eu vim, imagina, se eu vim de Capela, já estou devendo, não consegui voltar para lá, o mínimo que eu tenho que ficar é por aqui mesmo. Certo? Bom, e aí, tem um aqui que a gente vai fechar. Mas essa reencarnação dos espíritos da Terra em planeta inferior
não implica em involução, porque se eu vou para um planeta pior, eu não vou involuir, aí está aqui a resposta. Quando os alunos relapsos não conseguem assimilar as suas lições, seja por negligência, rebeldia ou desafeição para com os pais, são porventura contemplados com promoções para cursos superiores? São? Não. Ou vêm-se obrigados a repetir o mesmo ano, certo? Recomeçando novamente a lição negligenciada. As almas exiladas da Terra para um mundo inferior não evoluem, mas apenas reiniciam o aprendizado a fim de consertar os desvios perigosos da sua própria felicidade. Após se corrigirem, hão de regressar à sua verdadeira pátria de aprendizado físico, a Terra, que se tornará escola de mentalismo para o cujo destinado técnica sideral e sentimento aprimorado. Ou seja, estou aqui fazendo besteira, dando cabeçada. Passou, aí o planeta, o astro não passou nessa encarnação, morri. Lembra que são 1.296 anos? Média. Quantas vidas não tem 1.200 e poucos anos? Geral que está lá em cima vai poder encarnar, a gente vai poder encarnar de novo, não é isso? E mais experiência, e mais experiência. E cada vez que eu venho, eu não aprendo. Onde eu vou bater, gente? Aí geral para absinto. Fazer uma rave lá, todo mundo dançando em absinto. Entendeu? Não tem como. E quem é que vai ficar aqui? Quem está na boa, quem está de bem, quem vibra bem, quem faz o bem, entendeu? Então, o Novo Testamento, no Evangelho de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, fala da Apocalipse de Jesus. No quinto Evangelho, Apocalipse, certo? Sim, a Apocalipse, ela é o quê? Ela simboliza os desregramentos coletivos. Então, não tem aquela besta, o capeta, não sei o quê. Quem é o capeta? Nós, quando fazemos besteira. Nós, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas emoções, nossas atitudes. Por que é isso? Porque quando eu estou fazendo coisa errada, eu estou vibrando com a energia baixa. Ah, mas aqui na Terra tem muita coisa negativa, muito espírito, muita... Tem. E na virada, adivinha para onde esses vão? Para lá. Só vai ficar aqui quem vibra o Evangelho de Jesus. Para quem acredita e para quem não acredita em Evangelho, para quem vibra bem. Para quem quer o bem da humanidade. Para quem faz o bem. Para quem pensa as coisas positivas. Para viver na paz. Com esperança. Com luz. Só vai ficar aqui quem tiver luz. Faz sentido? Está dando medo? Vocês estão com medo? Não, porque a gente está numa boa, está vivendo momentos bons, está tendo entendimento. Agora, quem não está, não vai estar nem aí. Quando virar, é o tal do ranger dos dentes. Eu gostaria, mas vou ter que melhorar muito. Mas é muito para voltar para a capela. Eu nem sei se eu sou de lá, mas a gente deve ser, porque a gente é espírito velho. Entendeu? Para voltar para lá, você imagina, se eu estou aqui encarnada, é porque eu não estou boa ainda. Eu vou ter que acertar esse treco todo aqui e acertar muito, muito, muito para poder ir para a capela. Porque depois, vamos lá, deixa eu explicar uma outra coisa. Então, o que simboliza besta? Desregramento coletivo, subversão de valores, eclosão de instintos inferiores. Mas então, o Apocalipse fala de quem? O nosso Apocalipse. É o nosso. Acaba 7h30 em ponto, não é isso? Ai, meu Deus, vamos lá. O período mais difícil da nossa vida é a melhor oportunidade para obtermos força interior e aprendizado verdadeiro. Caraca, Lili, porque é ali que está difícil, é ali que eu vou crescer. Ninguém cresce fora da dor. É a dor que te faz crescer. Tem uma ditado que fala, dor ensina a gemer? É certinho. É na dor que eu cresço. É na dificuldade que eu cresço. Quando está bom, eu nem penso em crescer. Está tudo bom? É a dor que me levanta, que me faz evoluir. E aí, o que fazer? Obedecer às leis divinas, resolver nossos karmas pendentes, sintonizar-se com os bons espíritos, e aí nós vamos renascer num planeta de luz. São as últimas dores do parto. Ok, gente? 7h30 cravadinho. Vamos lá?
Ficou claro, gente? Ficou? Está muito alto? Deus Pai Todo-Poderoso, Mestre Jesus, Ramatiz, Allan Kardec, todos os guias espirituais que nos acompanharam, nos auxiliaram nessa noite, permitam, senhores, que ao recebermos o passe, possamos captar toda a energia necessária para o nosso equilíbrio. Permita também que toda a explanação, toda a orientação que foi dada entre nosso coração, entre nosso pensamento, e nos faça ter clareza de entendimento para que nós possamos cada vez mais buscar a expansão da consciência e a evolução espiritual. Uma consciência expandida nunca mais volta ao que era antes. Permita, Senhor, então, que cada vez mais nossa consciência se expanda, para que a gente possa viver em paz, em harmonia, na luz. Agradecemos a presença de todos os espíritos trabalhadores e pedimos nesse instante para darmos por encerrada a palestra da noite de hoje, dando todos graças a Deus.